Bom, gente, a minha questão aqui é a questão do violão, da composição associada a uma mídia eletrônica. Eu vou falar durante uma meia hora, 25 minutos, e depois nós vamos apresentar, o Everton vai apresentar 3 pequenas peças, 3 pequenos estudos que foram feitos para os alunos numa disciplina que a gente está trabalhando na escola de música. E a minha questão é essencialmente pedagógica, ela envolve violão, porque eu comecei a música através do violão, durante 30 anos estudei muito prioritariamente violão, mas pouco a pouco eu fui me virando para a composição. Já tem uns 10 anos que eu cansei totalmente do violão, não estou estudando mais, mas me dedico à composição. E estou trabalhando muito com composição eletrônica, associada à eletrônica, e estou aproveitando o violão como instrumento que eu conheço razoavelmente, com a maneira de dar uma entrada nessa área, né? Quer dizer, eu quero me colocar aqui bem mesmo nessa parte da eletrônica. Eu sou relativamente novo nisso, tem 3, 4 anos que eu estou trabalhando com isso, né? E ainda estou numa fase de experimentação de determinadas metodologias, né? Eu sou muito envolvido com a questão pedagógica, né? Eu fiz um mestrado na Faculdade de Educação, depois fiz um doutorado na Belas Artes, juntando música com pintura, mas no mestrado na Educação, a minha questão era entender um pouco mais essa função de professor, que eu acho que todos nós aqui acabam compartilhando de alguma forma, porque os violonistas acabam, de alguma forma, os músicos em geral, né, trabalhando com a questão pedagógica. E essa questão pedagógica, ela merece reflexão, ela exige reflexão. Então, tudo que eu vou dizer aqui são as coisas que têm me movimentado em relação à pedagogia, né, da composição, utilizando o violão e utilizando a eletrônica. É nesse sentido que eu vou falar. Tá? Bom. Começo com uma frase que... Seguinte: a prática do ensino de composição nos ensina que composição não se ensina, mas composição se aprende. A prática do ensino de composição nos ensina que composição não se ensina, mas composição se aprende. Por onde passaria, então, esse aprendizado na associação música-tecnologia na nossa atualidade? Como se adquire uma técnica de composição quando esta envolve a questão eletrônica incorporada ao ato criativo? Esta é a questão fundamental que colocamos aqui como pano de fundo para toda a reflexão que vamos desenvolver. A composição nos moldes tradicionais, eu quero dizer sem eletrônica, que é a composição acústica, né, é trabalhada nas escolas de música comumente em relação a modelos já plenamente estabelecidos e legitimados pela história. A tradição ocidental nos oferece exemplos de criadores com repertório suficiente em quantidade e refinamento que podem ser exaustivamente analisados no intuito de se decodificar procedimentos e mecanismos de elaboração do material. Estuda-se procedimentos e mecanismos, mas também reflete sobre as características intrínsecas do material trabalhado. Material este que atravessa a história da música ocidental em constante mutação, sempre em relação a um sistema de regulação e controle, que por sua vez também se transformou pouco a pouco, não sem as conhecidas rupturas e desvios. Falo aqui, por exemplo, da passagem do tonalismo ao atonalismo no início do século XX, uma ruptura que aconteceu não sem deixar marcas, tanto no plano da criação quanto no plano da pedagogia. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? Um curso de composição tradicional se baseia em modelos que vêm da história, né? Porque justamente composição não se ensina. Então você precisa dos modelos para ter uma base de reflexão. Essa que é a nossa questão, né? Quer dizer, não tem uma receita de bolo para se compor. Inclusive, tudo que eu vou falar aqui, eu não quero que seja visto dessa forma, porque às vezes eu tenho um pensamento um pouco esquemático, mas eu acho que a gente tem que sempre se libertar dele. Ele é apenas um ponto de partida para uma reflexão. Então, é da tradição pedagógica do Ocidente seguir um percurso colado na história, na qual se procura compreender o tipo de material que é trabalhado em cada momento, assim como os modos de organização que esse mesmo material suporta e as deformações a que ele é submetido. Quer dizer, na história da música, o que a gente vê? Aqui eu estou falando da história da música ocidental, né? A gente pega um desenvolvimento da linguagem, né, que adota determinado vocabulário. Esse vocabulário, com o tempo, ele vai se deformando, se transformando, e todo o sistema de regulação
que suporta esse vocabulário também se transforma pouco a pouco, né? Quer dizer, um estudo de composição ele comporta, ele supõe um entendimento desse percurso para que a gente forme uma base de reflexão. Evidente que no nosso século isso tudo explode, né? E a gente tem que compreender essa explosão também para não ficar preso a esquemas, né? Mas para você compreender a explosão de uma maneira integrada, né, é necessário esse conhecimento da história. Pelo menos eu acredito nisso, né? Agrega-se aqui a necessidade bastante atual de se compreender as questões sociais envolvidas nos processos criativos, social, estou falando agora, junto à diversidade e à especificidade das tribos que participam desse movimento, não somente no que se refere a estéticas urbanas, como também em relação às músicas das culturas não urbanas. Eu estou falando aqui, quer dizer, nós estamos vivendo um mundo onde todo mundo tenta se legitimar, cada tribo tenta se legitimar, né? E a gente não pode mais secar ou reduzir o nosso estudo a uma história da música ocidental, europeia, que vem toda armada, né? É necessário a consideração dessas tribos muito legítimas, né? Eu estou falando das não urbanas, estou falando das indígenas, mas eu também das urbanas de periferia, os raps, os MCs, os rocks, né? Todas essas famílias interagem, né? Isso tudo tem que ser considerado, eu não estou desconsiderando isso, né? Mas aqui meu raciocínio ainda está muito nessa questão dessa herança que a gente tem da história, né? E eu acho que a composição, tem uma frase do Deleuze que me marca muito, que compor seria lutar contra as forças do caos. Essa que é a questão, né? Você cria um território onde você se defende, mas tem sempre uma força externa caótica tentando intervir, né? O caos eu acho que ele é desejado, mas ele não pode ser uma medida que ele destrua a consistência, né? Essa é a grande questão, né? Então todo o meu raciocínio aqui é no sentido de me defender das forças do caos, como diz o Deleuze. Bom, se a gente passa sobre todas as transformações do panorama musical que aportadas desde o meio do século passado, né, quando a eletrônica começou a entrar ainda com Pierre Schaeffer na Rádio France, no fim da década de 40, com todos os seus gravadores, a questão tecnológica evoluiu, passou na década de 80, a grande sensação era a máquina 4X no IRCAM, fazer transformação em tempo real. A hoje que a gente tem como material de transformação, que isso evoluiu enormemente, a gente está com muita capacidade de transformação de timbres e de todos os parâmetros, né, que compõem um tecido musical, isso está muito ampliado e a gente tem que lidar com isso, né? Como eu falei, eu estou com uma disciplina que associa o violão, a composição e a eletrônica, então nessa disciplina a gente trabalha com alunos que não são necessariamente do curso de composição. Muitas vezes vem alunos que são violonistas porque se interessam pela questão, mas não são necessariamente compositores, né? Então essa reflexão que eu estou fazendo aqui tem que se encaixar nesse público também, né? Eu passei por uma experiência na Fundação de Educação Artística na década de 90, que é uma escola aqui de Belo Horizonte, que sempre foi voltada para a linguagem contemporânea. E a gente fazia umas oficinas de criação, que hoje em dia são muito comuns em qualquer escola do Brasil, mas naquela época não era uma coisa assim tão em voga. E a gente propunha a alunos totalmente principiantes um raciocínio em cima de uma linguagem contemporânea, né? Isso dava um resultado tremendo do ponto de vista de quebra de preconceitos, né? De perceber que existe uma outra ordem possível, né? E eu acredito muito nesse tipo de abordagem, ou seja, você trabalhar a composição com meios contemporâneos com pessoas que nunca trabalharam a composição. Só que isso, eu não acho que isso pode ser totalmente solto. Quer dizer, eu acho que tem momentos que são soltos, mas momentos que você tem que cercar isso com uma certa organização. Senão você paga o preço de uma pessoa que nunca trabalhou com organização, também ficar perdida, né? Quer dizer, uma pessoa que está iniciando na composição, o que ela precisa? Ela precisa de algum percurso. Até para se libertar desse percurso, ela precisa ter um percurso, né? A minha reflexão então vai no sentido de que percurso possível seria esse com alunos que nunca trabalharam composição e se veem face a uma eletrônica extremamente desenvolvida, com um instrumento que ele domina ali, cada um no seu nível, né? E tentando alguma construção que tenha sentido no século XXI, né? Essa é a questão. Então, o centro da nossa problemática se localiza na multiplicação das ferramentas envolvidas, multiplicação tanto de software quanto de hardware, né? A quantidade de programas que transformam, de quantidade de plugins que a gente pode utilizar, isso é imenso, né? Quer dizer, nós estamos fazendo praticamente um infinito na hora que você começa o trabalho de composição. Você pode ir para qualquer lado, né? A questão é, se você pode ir para qualquer lado, ótimo, mas como fazer as escolhas? Aí que está a questão, né? Então, essa
evolução do software hardware aumenta as possibilidades de transformação com a consequente ampliação da paleta sonora, mas geram, ao mesmo tempo, uma imensa instabilidade nas categorias que organizavam o pensamento musical. Estou falando de instabilidade, né? A partir da hora que você abre o timbre para esse infinito, que é o que a gente está vendo hoje em dia, você gera uma instabilidade na organização. Como abordar esse tipo de problema? Sim. Então, eu vou pegar aqui uma fala do Dennis Smiley. Todo o raciocínio que estou desenvolvendo aqui está muito baseado nos escritos do Dennis Smiley. É um compositor que trabalha muito com eletrônica, bastante maduro já do ponto de vista compositivo, mas também é um teórico, alguém que reflete, né? Então é uma pessoa que eu estou me referindo aqui bastante. As minhas duas referências são o Smiley e a Petra Barratá, que é uma compositora portuguesa que fez um trabalho de uma espécie de topologia, né, de procedimentos na música eletrônica mista, né, que quer dizer, essa música do instrumento interagindo com a eletrônica, e que eu vou aproveitar aqui no meu raciocínio. Então, o que diz o Smiley? Para os ouvintes, as conexões tradicionais com a constituição física dos sons são frequentemente rompidas. As formas sonoras da eletroacústica, com suas qualidades, frequentemente não indicam fontes e causas conhecidas. Foram-se as articulações familiares dos enunciados instrumentais ou vocais. Foram-se a estabilidade das notas e intervalos. Foram-se também as referências a pulso e metro. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Todas essas categorias que eram bastante cercadas e controladas no escrita tradicional, né, e no pensamento composicional até o início do século XXI, até a segunda metade do século XX, essas categorias começam a derrapar, né? Elas começam a ficar extremamente vagas. Por isso que ele fala que se perdeu enunciado instrumental ou vocal, estabilidade de nota e intervalo. Você pode ter um som aproveitado da eletrônica que não tem uma nota definida, né, que seja um ruído. As referências a pulso e metro também são perdidas. Isso tudo é problemático. Os compositores também têm problemas. Como definir um perfil estético e descobrir a estabilidade em um mundo sonoro tão amplamente aberto? Como desenvolver métodos de produção do som apropriados? Como selecionar tecnologias e softwares? Precisamos estar aptos a discutir experiências musicais, descrever as características do que ouvimos e explicar como elas funcionam no contexto da música. Quer dizer, face a esse infinito, né, o compositor principiante, o compositor maduro, ele tem que se organizar nesse mundo tão amplamente aberto. Quer dizer, como você seleciona procedimentos e ferramentas? Essa é a questão que o Smiley está propondo aqui para a gente. Então, o Smiley aparece no contexto atual como um dos compositores fortemente envolvidos com a elaboração não exatamente de uma teoria ou método composicional. O Smiley não faz um método de composição, tá? Ele diz que ele faz uma ferramenta descritiva baseada na percepção aural, que ele chama de espectromorfologia. Essa espectromorfologia, então, o que seria? As duas partes do termo se referem à interação entre o espectro do som, espectro, e os modos como ele muda e é conformado no tempo, morfologia. O espectro não pode existir sem a morfologia e vice-versa. Quer dizer, o espectro, nós todos sabemos, é uma representação física e gráfica, né? Quer dizer, é resultante de uma representação, né? Esse espectro ele é móvel, porque o espectro do som ele não é fixo, o som passa no tempo. Cada décimo de segundo, cada centésimo há transformação, o espectro é uma figura móvel, né? Então, essa seria uma proposta do Smiley como uma ferramenta. Ele vai trabalhar a espectromorfologia como uma tentativa de uma ferramenta para analisar e compreender esse universo, tá? Aí eu entro aqui no primeiro exemplo mais prático, tá? O Smiley coloca duas categorias opostas que eu acho que já podem ser trabalhadas. Quer dizer, qual que é a minha questão aqui, gente? É tentar propor modelos que possam ser trabalhados, modelos bastante claros, que possam ser trabalhados por um principiante,
faça esse mundo tão extremamente aberto, mas que ele possa ter um guia, pelo menos para desenvolver uma técnica mínima de escrita, vamos dizer, eletrônica, né? E depois se libertar disso, né? Nesse sentido que eu falo que não é receita de bolo, é apenas um caminho, um percurso inicial para haver alguma orientação. Porque eu acho que se você coloca um estudante iniciando, que não trabalhou muito com composição, faça esse universo totalmente aberto, ele vai fazer alguma coisa, com certeza vai fazer alguma coisa. Só que eu acho que gasta-se muita energia se você não tem o mínimo de uma direção indicada. É nesse sentido que eu estou trabalhando. Não que isso sirva como uma camisa de força, mas como um caminho para orientar o principiante. Tá? Então, quando o Smiley fala dessas duas categorias, olha bem, ele fala do extrínseco e do intrínseco. O que seria o extrínseco? O material remete a experiências que se situam fora do contexto da obra. E o intrínseco, o material como ele se apresenta na peça, sem ligação com uma origem no mundo fora da eletrônica. Vou dar um exemplo muito simples. Se você pega uma bolinha de ping-pong e joga nessa mesa aqui, ela vai picar, toc, 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 toc. A gente conhece o barulho de uma bolinha de ping-pong. Se você grava isso e põe isso numa música, quando ouvir, você vai falar, isso é uma bolinha de ping-pong. Isso seria o extrínseco ao extremo. Você ouve e identifica algo externo, aquele som que está causando a origem. Tá? O que seria o intrínseco? Seria o material sonoro sem essa identificação da causa. Né? Ele passou por uma transformação e você não vai identificar. Bom, isso é um ruído, não sei de onde vem isso. Né? Só que, como o Smiley coloca, eu acho interessante que ele coloca que você pode modular esse percurso. Tá? Então, o que eu imagino? Uma proposta técnica muito simples. Dado o material com fortes ligações extrínsecas, gerar um processo construtivo que jogue com sua transformação em material intrínseco. Isso pode gerar um primeiro exercício extremamente simples. Né? Quer dizer, você grava um som extrínseco, né? Com muita, vamos dizer, carga de extrinsicidade, se é que existe essa palavra no Rio, né? E vai transformando com o tempo. Por exemplo, eu botei aqui, ó, muito extrínseco, mais ou menos extrínseco, intrínseco, totalmente intrínseco. Você pode pegar um som que seja, aí vamos pensar um violão, né? Fazer uma série de psicatos no violão, de forma que você escute e fale, isso é um violão, fazer psicato, não há dúvida. Se você passa isso num granulador, num filtro, fala, não, parece um psicato de violão, mas eu não tenho certeza. Né? Se você transforma mais ainda, você fala, bom, isso pode ser um psicato, sei lá, está funcionando como se fosse. E um outro onde esse psicato está completamente destruído. Tá? Quer dizer, a partir desse modelo extremamente simples que eu estou colocando aqui, isso pode se constituir um exercício de geração de alguma técnica de controle de material. Quer dizer, eu me bato por isso. Na composição, tudo que a gente faz, como eu disse, eu acredito que seria esse lutar contra as forças do caos, né? Se proteger contra as desordens. Né? Você protege a desordem colocando um mínimo de ordem. Agora, é evidente, uma coisa que eu já percebi na experiência, eu não propus exatamente esse tipo de exercício, mas já tentei propor outros, como as pessoas não têm, vou dizer, uma técnica adquirida, ela começa com um objetivo e no instantinho vira outra coisa completamente diferente. Né? Quer dizer, do ponto de vista pedagógico, eu acho que aí cabe ao professor, ao mesmo tempo que dá liberdade para o aluno viajar nesse infinito, né? Também tentar organizar esse pensamento. Quer dizer, eu acho que uma técnica de instrumento, quer dizer, o que é um violão extremamente técnico, ele não erra, ele conhece história, ele conhece estilo e tal. Né? Quer dizer, um compositor com alguma técnica, eu acho que ele tem que ser capaz de se propor alguma coisa e realizar aquela coisa. E se ele não realiza aquela coisa, ele realiza outra que tem tanta consistência quanto aquela coisa proposta, ou mais. Né? Eu acho que é nesse sentido que eu tento trabalhar. Tá? Sim, essa denominação aqui é clássica, o ataque, decay e sustain release. Né? Isso descreve um som, o espectro de um som. Tem o ataque, o decay, a sustentação e a queda. Né? O Smiley, ele simplifica um pouco essa coisa, ele bota onset, que seria o início, é o ataque, né? Continuante seria a continuidade e termination, que seria essa terminação de um som. Né? E ele vai mais longe um pouco. Ele pega cada uma dessas três fases e tenta subdividi-las em aspectos distintos. Quer dizer, o onset, o início, ele divide em partida, emergência, anacruse, ataque, upbeat, que eu botei arces, e downbeat, que seria tese. Né?
um pouco difícil imaginar isso aqui, ele me esclarece muito, mas ele está sugerindo categorias que podem servir para a classificação desse conceito, né, desse ataque. O que seria continuidade? Continuidade seria essa sustentação do corpo sonoro, que seria passagem, transição, prolongação, manutenção, enunciação. Nessa fase B aí da continuidade, quer dizer, o corpo do som na sua continuidade, vamos dizer, que está depois do ataque antes da terminação, ele está tentando, tem categorias aqui que podem olhar para frente, que expressando, vamos dizer, uma suspensão. No B ali, continuidade, você tem passagem, transição, prolongação. Transição e passagem são categorias, vamos dizer, que ligam para o que está na frente. Você vai transitar ou você vai passar para. Né? Já prolongação, manutenção, pode estar se ligando ao que está atrás, o que vem de trás. E enunciação seria algo de relativamente novo, que não está nem no atrás nem no na frente. Isso para tentar entender a constituição de um som. Né? E a terminação pode ser um desaparecimento, um fechamento, um relaxamento, uma resolução, uma platitude. Quer dizer, essas palavras, elas estão aqui como sugestões que eu acho que a gente pode tentar utilizar para entender determinadas morfologias e criar categorias, tá certo? Agora, essas três funções, elas podem ser aplicadas tanto à constituição de um som, mas também de um objeto, de um gesto, de uma textura, de um tipo de movimento, depende de onde você coloca o foco da atenção. Tá certo? Então, quer dizer, isso que seria o princípio de descrição de um som clássico, ataque, decay, sustain, release, que está início, continuidade e terminação, pode escrever uma forma. Tá? Você pode ter uma forma de exercício onde essas três categorias estão contempladas e você tentar raciocinar em cima delas como um modo de organização. Agora, essas funções que estão colocadas aqui, a atribuição de função é um processo incompleto sujeito a revisões. É uma estrutura complexa. Que nível dela estamos seguindo? Quantos níveis simultâneos nossa percepção pode acompanhar? Eu estou falando isso aqui justamente para a gente olhar para trás, para essa classificação que está sendo proposta e dizer, olha, a atribuição de função é um processo incompleto, sujeito a revisões. Quer dizer, na experiência que a gente faz, a escuta, ela vai se transformando com o tempo também. Muitas vezes você imagina um som e fala, esse som está levando ao outro. Você escuta 3, 4 vezes, a percepção pode ter mudado. Você fala, não, ele não está levando ao outro, ele está, na verdade, se comunicando com aquele outro que está lá na frente. Né? Quer dizer, essas funções, elas são incompletas e sujeitas a revisões. Eu estou tendo esse cuidado, porque eu acho que essas categorias têm que ser vistas com flexibilidade. Né? Não de uma maneira absoluta, isso não existe. Né? A gente saber julgar dentro desse repertório, né? Para criar uma pedagogia flexível, né? E, ao mesmo tempo, com um mínimo de eficácia. Outra coisa que o Smiley disse é que essas categorias é possível uma dupla funcionalidade. Uma função pode ser ambígua. Quer dizer, o final de uma coisa pode ser o início de outra. Isso é perfeitamente possível. E não existem fronteiras temporais claras entre os três tipos de função. Fronteiras temporais claras entre início, continuidade e terminação. A gente tem que saber lidar com isso, né? Tanto de um som, quanto de um objeto, quanto de uma forma. Bom, eu estou falando isso porque eu vou tentar juntar essas coisas. Primeiro, partindo dessa denominação clássica, que o Smiley reduz em 3 categorias. Essas 3 categorias explodem para subcategorias, que têm que ser vistas com bastante flexibilidade. E aí, nós vamos juntar isso com o gesto. Olha só. Na música instrumental tradicional, a unidade básica é a nota, vamos dizer, né? Na tradicional, a básica é a nota. Agrupamentos de notas desenvolvidos no tempo dão lugar a unidades formais de diversas magnitudes, a depender de suas articulações mais ou menos pronunciadas e também do material que as constitui. Quer dizer, eu estou passando aqui da articulação mínima, nota, 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 para gesto, gesto, gesto. Tá? Esse pode ser um pensamento associado tanto à música tradicional quanto à música eletrônica. E eu peguei dois pensamentos interessantes, um do Trevor Richard, também que é um teórico compositor. O gesto é essencialmente uma articulação do contínuo. O gesto é essencialmente uma articulação do contínuo. E o Elliot Carter, que é um compositor que eu prezo muito, gosto muito, compor, recriar uma continuidade convincente. Né? Continuidade convincente. Então estou juntando tudo isso, lutar contra as forças do caos,
continuidade convincente, articulação do contínuo, tudo isso vai fazer parte de um exercício, né? Na eletrônica, o gesto que transmite em frase ou unidade formal de maior magnitude também é um dos reguladores da forma. O gesto é um dos reguladores da forma. João Pedro mesmo aqui falou isso. Ele falou em determinado momento de uma gestualidade, né? Quer dizer, gestualidade seria esse intervalo de tempo organizado que indica, vamos dizer, uma direção, até uma causalidade meio que imaginária, né? Mas o gesto seria um regulador da forma. Ele direciona a narrativa, impulsionando-a para frente, ou mesmo retendo o movimento, retardando o passar do tempo, eliminando a direcionalidade da escrita, né? Quer dizer, eu estou falando de direcionalidade aqui, que é uma categoria que vem já do século XVI, né? A direção, né? Hoje em dia você pode ter uma música sem direção, mas você tem que saber disso, né? Você tem que saber que você está escrevendo uma música direcionada, então você controla a direção através da articulação dos gestos, né? Você pode escrever uma música sem direção, mas isso também tem que estar consciente para você também tentar, então, exercer o controle e a fantasia ao mesmo tempo, né? Então aqui, eu pensando tudo isso que eu falei a respeito tanto do pitch, da organização, ataque, sustain, decay, como essa questão da gestualidade, por exemplo, você pode tentar relacionar dois gestos fazendo uma conexão por identidade de alturas, uma nota isolada, um grupo de notas. Quer dizer, o que podia ser um exercício simples com composição, violão eletrônica, tá? Você cria dois gestos, quer dizer, dois pequenos percursos, né, com alguma direcionalidade, sendo, vamos dizer, o violão, que é o instrumento que está sendo utilizado, no primeiro gesto ele tem uma nota principal que vai ser ouvida com muita clareza, tá certo? No segundo gesto, o violão também participa, mas essa mesma nota, o mesmo pitch, vai ser reproduzido pela eletrônica. Nesse momento, você está juntando duas coisas, você está compondo, né? Quer dizer, o compor, o porcom, né? Isso pode ser um modelo para um exercício. Uma eletrônica com um violão com uma nota pronunciada, um violão com eletrônica, mas a mesma nota sendo colocada pela eletrônica. Então, isso seria uma conexão por identidade de alturas. Mas você também pode fazer uma conexão por identidade de faixa de registro, né? Você faz um primeiro gesto, onde, vamos dizer, o violão está se localizando numa região muito aguda, eletrônica no grave, né? Um segundo gesto, você pode inverter essas duas coisas, né? E você pode gerar um terceiro gesto, onde essas duas extremos convergem com a região central, né? Quer dizer, gente, vocês estão percebendo? Eu estou tentando imaginar estratégias, né, que gerem exercícios de criação, de maneira que a pessoa possa articular, vamos dizer, no caso nosso, o violão com uma eletrônica, num percurso relativamente controlado, né? Que é o que a gente sente nos alunos de composição. Eu trabalho também nessa área de composição, assim como o Sérgio, assim como o João Pedro, né? O que falta muito, eu sinto, numa pessoa que está começando, esse senso de direção. Quer dizer, se eu quero ter uma direção, eu tenho que imaginar como essa direção é construída, né? Se eu não quero direção, a história é outra, né? Mas se você vai para algum lugar, que você consiga controlar, obrigado, tá legal. Controlar essa viagem, né? Então eu já dei duas possibilidades: conexão por identidade de altura, conexão por identidade de faixa de registro. Você pode também fazer um contraste com diferença de altura de faixa de registro, né? Fazer uma proposta de algo que comece muito grave, concentração no grave, um segundo segmento, concentração, uma transição, e um terceiro segmento, concentração no agudo. Isso também te gera um percurso que pode ser explorado, né? A gestualidade, ela se desenvolve no tempo. A relação instrumento-eletrônica pode considerar a variável tempo e ser regulada de acordo com o par sincronicidade-assincronicidade, né? Quer dizer, você pode imaginar, muito possivelmente, dois gestos. Um primeiro gesto, por exemplo, onde instrumento e eletrônica estejam sincronizados absolutamente. Um segundo gesto, onde esses dois instrumentos estão assíncronos, né? Pode estar meio em sucessão, ou pode estar até mesclados, né? E você pode também fazer uma interação por heterofonia. Quer dizer, o que é heterofonia? O João Pedro falou isso um pouco também. Heterofonia é um grupo de notas num determinado timbre, vamos dizer, pode ser do violão, 5, 6 notas. Essas mesmas 5, 6 notas na estrutura eletrônica, mas com uma organização diferente e superpostas, né? Isso a gente chama de heterofonia, né? As mesmas notas, mas com organizações diferentes. Isso pode dar lugar a um percurso, né? Quer dizer, algo que comece
heterofonia clara e vá derivando até uma absoluta sincronia, né? Isso pode dar lugar a uma proposta também. Bom, a gestualidade comporta também regulagem de intensidade. A relação instrumento eletrônica pode considerar a morfologia do gesto no que toca ao controle da intensidade de cada uma de suas fases. Você tem início, continuidade e terminação. Interação com dinâmicas semelhantes. Você faz dois gestos, o primeiro gesto comporta um crescendo na fase final, por exemplo. Um outro gesto que comporta, ou sei lá, um decrescendo, uma estabilidade na fase final, né? Quer dizer, você regular essa relação através do trabalho das dinâmicas. Bom, essas categorias elas se multiplicam, eu vou parar por aqui, mas o que eu queria passar para vocês, quer dizer, que a minha preocupação é a preocupação com uma orientação pedagógica que seja ao mesmo tempo estruturada, mas ao mesmo tempo libertária. Como eu disse, isso não pode ser uma camisa de força, isso é uma proposta de trabalho que pode dar derivações até a delírios, mas a delírios que se controlam, que se descontrolam, que se controlam, mas que seja necessário um pensamento articulador face ao perigo das forças do caos, né? Bom, para completar então essa fala minha, nós vamos apresentar aqui com o Everton. Ele vai tocar 3 exercícios de 3 alunos que trabalharam esse semestre, e eu queria explicar para vocês também que a necessidade que a gente viu de trazer esse exercício aqui também é pedagógica. Eu acho que isso faz parte da pedagogia, porque uma coisa que a gente tem que estar atento a eletrônica. Uma coisa é você fazer uma peça usando seu fone de ouvido, outra coisa é botar esse mesmo eletrônico que você trabalhou numa sala com caixa acústica, outra coisa completamente diferente é trazer para o palco e fazer tocar. É completamente diferente. Isso dá lugar a muita reflexão e a muita pergunta, né? Então eu estou trazendo aqui esses exercícios, foram feitos na sala, a gente trabalhou, mas mais nesse intuito de colocar uma prática na sua finalização, levar o processo até o fim. Eu acho que isso é pedagógico, né? Problemas vão surgir agora. Por exemplo, hoje a gente não conseguiu passar o som, nós vamos fazer a primeira passada aqui agora com vocês, né? Eu acho que isso é pedagógico, tá certo? Então a gente vai ouvir as peças. Chama o Everton, por favor, Everton. Cadê o Pedro? A estante. Conseguiu? Ah, tá. Legal. Essas 3 peças, gente, duram 1 minuto, 1 minuto e meio cada uma, é coisa curtíssima, né? Mas a questão de passar pela experiência mesmo que está meio importante, tá certo? Até para que dê mais ou menos certo ou mais ou menos errado, eu acho que a questão é muito essa. Ele vai começar com a peça do Pedro. Pedro, né? Podia falar um pouquinho, só coisa rápida também, só para explicar o que ele tentou fazer, e depois o Everton apresenta. A peça tem 1 minuto, coisa curta. Bom, se você quiser falar. Dá para me ouvir, né? Boa tarde, eu sou o Pedro, fui aluno da disciplina de violão eletrônico, e eu foquei muito no meu processo criativo, né? Há um tempo eu venho tendo bastante influência das artes visuais, então eu fiz a minha música quase de forma descritiva de uma cena, e essa cena é uma cena sorrateira e uma cena com gestos muito abruptos e talvez uma violência velada. E também, como eu tenho muita influência do rap, ela acabou sendo de forma meio linear. Eu acho que é descritivo mesmo que tem que... A palavra é essa. Uma forma quase não musical. Então, é isso. O nome da música é Boicote. Como a gente não passou o som, esse volume da trilha aqui, tá? Eu vou botar só o início dela.
Próxima é do... Opa. Ela quer tocar também. Agora, João Moraes. João. A próxima peça do João Moraes, ele vai falar também aqui umas palavras a respeito. Bom, boa tarde. Eu fiz essa peça no ano passado, nessa disciplina do Campolino, e foi mais ou menos uma experimentação de 3 pontos. Assim. O primeiro foi uma introdução que ele fez na disciplina sobre a teoria dos conjuntos, que ele trabalhou um pouco, fez uma breve introdução, que foi algo que eu tentei trabalhar também. O segundo ponto foi o uso das ferramentas tecnológicas para conseguir criar os sons eletrônicos, para conseguir manipular isso de uma maneira coerente. E a terceira foi juntar esses pontos todos numa linguagem que funcione para o violão, que seja acessível ao instrumento, que consiga atender os recursos que o instrumento oferece, né? Os vários recursos que o instrumento oferece. A peça ela é bastante curta, de maneira geral, ela tem 3 sessões que são bem articuladas por gestos na eletrônica, que sempre dão uma indicação para algum início, algum término de algum gesto do violão. Existe uma conversa entre a eletrônica e o instrumento. E sempre eu me baseei em um conjunto, que é o primeiro acorde que o violão executa, e esse conjunto ele vai ser trabalhado de forma transposta ou de forma invertida ao longo da peça. No início da sessão, o primeiro material que eu utilizei na peça foi um som de uma bucha que eu usei sobre um violão velho, e deu uma impressão, deu um gesto assim bastante ilusório, algo que não fosse violonístico, algo bastante dúbio, assim, não fica claro que isso é feito pela eletrônica ou pelo violão. E as 2 sessões, tanto a introdução quanto ao término, que eu chamei de uma espécie de codeta, elas são articuladas pelo mesmo material, só que dispostas de forma diferente. E ao meio da peça, uma sessão mais longa, que é uma sessão um pouco mais estável, ela tem umas pontuações da eletrônica, onde os harmônicos, o violão realiza muito harmônicos, e que são trabalhados junto com a eletrônica, e a eletrônica também faz pontuações assim, que dão uma certa... desestabiliza um pouco essa regularidade do violão. Bom, é isso.
A peça do Tiago, o Tiago está aqui, a gente está no Rio, na Bienal. Essa peça foi feita ano passado, também na disciplina. A gente tentou julgar, até com uma questão de forma no violão, também um assunto até que o Fábio abordou hoje, muito interessante, né? A gente tentou julgar um pouco com isso e com uns grupamentos também estabelecidos através da teoria dos conjuntos. E tem uma questão de ressonância, por exemplo, se toca um acorde do violão, fica uma nota presa e a eletrônica aproveita essa nota, né? Bom, vamos escutar então a peça do Tiago, seria um estudo simplesmente para violão eletrônico. Dura 1 minuto, 55 segundos na verdade. Agradeço ao Everton, aos compositores. Vamos passar para frente, porque tem a apresentação do Sérgio agora.